Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, até Deus, nosso Pai, agradecendo a eles e à espiritualidade amiga por mais esta oportunidade. E da parte segunda do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. E na questão de 180, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Então, quando o espírito sai de um planeta e vai para o outro, ele conserva a sua inteligência, a inteligência já adquirida? E os espíritos respondem a Kardec: sem dúvida, ou seja, não há dúvida. A inteligência adquirida pelo espírito conserva-se. Então, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, a inteligência é do espírito, né? Uma vez adquirida, ela não se perde. Ela se conserva no espírito. Porém, essa inteligência, ela irá manifestar-se de acordo com as condições que o corpo irá tomar para o seu aprendizado, podendo esta inteligência ficar embotada temporariamente diante das provações que se faz necessário ao progresso do espírito. Na questão 181, Kardec pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E recebe como resposta: é fora de dúvida que têm corpos. Então, os seres que habitam diferentes mundos têm corpos. Agora vamos ver se é igual ao nosso. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então, os corpos eles vão variar, em questão de matéria, conforme o grau de pureza em que os espíritos se encontram. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas hão na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Essas moradas são diferentes umas das outras, umas mais adiantadas, outras intermediárias, outras menos adiantadas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, aqui ele coloca que existem espíritos na Terra que já têm consciência de que na casa do Pai, o universo, existem várias moradas e que essas moradas abrigam espíritos em diferentes graus de evolução. Miramês, a respeito dessa questão, faz o seguinte comentário: aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos se encontram em várias escalas evolutivas.
E os corpos nos mundos nem sempre são iguais na estrutura material, ou seja, vai variar de acordo com o mundo em que está. As diferenciações são inúmeras, contudo, carregam algumas semelhanças uns com os outros. A cada mundo, a sua própria necessidade. E o Espírito é o mesmo, que atua em todos eles. O Espírito, ele passa por todos os mundos para o seu aprendizado. As diferenças das almas são no aspecto evolutivo. Questão 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Então, aqui Kardec pergunta, né? É possível conhecermos exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos existentes na casa do Pai? Os espíritos respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Kardec faz o seguinte comentário: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, né? E o corpo que o reveste, ele vai ficando mais leve, né? Miramês, a respeito dessa questão, nos ensina o seguinte, né? Ele começa com ele nos ensina fazendo uma pergunta: para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele veio por acréscimo de misericórdia, pelo sofrimento da humanidade. Trazer mais seria exigir da imaturidade uma compreensão que os homens ainda não suportariam. E agora ele nos dá o seguinte conselho: esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Dessa forma, o nosso entendimento abrir-se-á e a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera, que espera aqueles que pelo amor semearem as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Para tudo há o tempo certo de compreensão, né? Caso contrário, seria jogar pérolas aos porcos. Então, por hoje, nos esforcemos para compreender e praticar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Questão de número 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Então, quando o espírito ele reencarna, né, nos diversos mundos, ele passa por nova infância? Resposta: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo, ou seja, como aqui na Terra. Então, aqui nos ensina, né, os Espíritos nos ensinam que o período da infância é uma transição necessária. Porém, o tempo que ela dura dependerá do grau de evolução
do espírito. E Miramês nos diz o seguinte: na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente no mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. Então, o tempo dessa transição vai depender, né, da evolução do planeta e da evolução dos espíritos que lá habitam. A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer dormindo. E esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo. Os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para que possam diminuir o tempo de transição da reencarnação à lucidez, em se abraçando às responsabilidades. Os intervalos de descanso, para começar, estão diminuindo para as almas, por elas se encontrarem mais evoluídas. Essa é a lei de Deus operando em tudo. Se na Terra um espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados, assim não acontece. Né? Como já foi dito anteriormente, esse tempo ele é mais curto, né? Conforme o mundo é a metade do tempo e às vezes menos, mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. Na questão 184, Kardec pergunta: tem o espírito a faculdade de escolher um mundo onde possa habitar? Então, o espírito, né, está para reencarnar e ele tem a faculdade de escolher para que mundo ele quer ir? E os espíritos respondem: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da evolução destes. Miramês explica o seguinte: o espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas nem sempre a escolha é concedida pelos benfeitores espirituais encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos seus tutelados. A alma que não se libertou da escravidão da ignorância é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Ela pede aos pais, e esses medem o que podem liberar para os seus filhos. Os espíritos que já se encontram conscientes dos seus deveres, esses deixam nas mãos dos encarregados da verdade escolher o que eles podem suportar de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Os espíritos que nos assistem sabem o que é melhor para cada um de nós. Ainda em condições de ignorância, não adianta pedir para reencarnar em mundos mais ditosos, pois ainda não há compreensão para viver em tal mundo. Né? Tudo ao seu tempo e de acordo com o merecimento. E na 184A, Kardec pergunta: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua evolução.
Graças a Deus, né? Vamos então fazer as vibrações dessa noite, elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre, amorosamente vibremos. Luz, paz e saúde ao planeta e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado aqui na Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, escolas, abrigos, asilos, templos religiosos, presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão, o diálogo, o amor seja o alicerce de todos os lares. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos em condição de rua. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta, desejando que sigam o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos e a nossa gratidão a cada um deles. Vibremos pelos governantes de todas as nações, desejando que governem com equilíbrio e com amor. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Vibremos por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, vibremos pela Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, pelos trabalhadores, devotados dessa casa e por todos os assistidos. E com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor de Cristo, vamos então encerrar o nosso Evangelho com a oração que ele nos ensinou e que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que neste instante se encontram desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Se Deus e Jesus assim me permitirem. Graças a Deus.